Olá, meu amigo. Bem-vindo para esta jornada especial juntos. Antes de nós começar, quero você para pegar confortável, muito confortável. Seja você se você está deitado na cama agora, sentado na sua poltrona favorita, ou onde quer que esteja, reserve um momento para relaxar. Ajeite os travesseiros. Cubra-se com um cobertor. Deixe seus ombros relaxarem. Esta noite, nós indo sobre uma aventura através do tempo. Não te pode. Uma aventura que vai acelerar seu coração ou te manter sobre borda. Não. Esse é o tipo gentil. O gentil onde você pode fechar seus olhos quando quiser. O tipo onde sua mente pode divagar e deriva e que está perfeitamente bem. Nós indo para explorar um de história, os maiores mistérios reunidos. A Arca da Aliança. Você pode ter ouvido falar dela em filmes ou na escola dominical, mas esta noite, você indo para descubra coisas sobre isso que a maioria das pessoas nunca aprende. E aqui, eis a coisa mais linda. Você não ter para lembrar todo o detalhe. Você não precisa fazer anotações. Você pode simplesmente ouvir, relaxar e deixar a história te envolver como ondas suaves. Se você adormecer durante nossa viagem, isso é maravilhoso. Isso significa que você está confortável e em paz. E quando você acordar amanhã, você terá vivenciado algo especial, mesmo que não me lembro de tudo. Então, inspire lentamente, expire e vamos começar nossa história. Antes de nos aprofundarmos, se você gosta desse tipo de conteúdo pacífico e misterioso, vá em frente e clique no botão de inscrição. Isso nos ajuda muito a criar mais dessas viagens tranquilizantes para você. Agora, deixe-me perguntar algo que pode parecer simples. No primeiro, se tudo o que pensamos saber sobre a história antiga fosse verdade, é apenas a superfície? E se estiver por baixo das histórias da escola dominical e os filmes de Hollywood, lá há algo muito mais misterioso à espera de ser descoberto? Deixar-se começar no começo. Capítulo 1. O início misterioso. Imagine você estamos no deserto há mais de 3.000 anos. O sol está se pondo. O ar cheira a areia e fumaça de fogueiras. Ao seu redor, milhares de pessoas estão montando acampamento para passar a noite. As barracas se estendem até onde a vista alcança. Mas bem no centro deste enorme acampamento, há algo diferente, algo especial. Lá é uma tenda grande, maior que todas as outras, fés de materiais da mais alta qualidade, cores belíssimas, fios de ouro entrelaçados, tecido. E ao redor desta tenda havia uma área onde a maioria das pessoas não pode ir. Dentro daquela tenda especial, no fundo do cômodo, escondido atrás de cortinas grossas, encontra-se um objeto, uma caixa dourada. Não é muito grande, talvez uns 1,20 metros de comprimento, 60 centímetros de largura e 60 centímetros de altura, mais ou menos do tamanho de um pequeno baú que você colocaria aos pés da cama. Mas esta caixa é diferente de qualquer outra no mundo. Esta caixa tem energia, poder verdadeiro, um poder capaz de reduzir paredes a pó,
Um poder capaz de matar quem o toca da maneira errada. Um poder que ninguém consegue explicar completamente, mesmo milhares de anos depois. Esta é a Arca da Aliança. E esta noite, nós indo para, descubram juntos os seus segredos. A maioria das pessoas conhece a história básica. Deus disse a Moisés: para construa esta caixa especial. Moisés colocou os 10 mandamentos dentro dela. Os israelitas a carregaram pelo deserto. Eventualmente, ela acabou em um templo em Jerusalém. E então, misteriosamente, desapareceu. Sumiu. Desapareceu. Perdido para a história. Mas essa história simples, meu amigo, é apenas o começo. Porque quando você começar aprofundando-se, quando você começar fazendo perguntas que normalmente não me perguntam isso, e eu descubro algo incrível. E se a arca não fosse, não é apenas uma caixa bonita para segurar tábuas de pedra? E se elas contivessem algo muito mais antigo, algo muito mais poderoso, algo que todos o caminho de volta para o próprio começo de tudo? Deixe-me compartilhar algo.com. Você, algo que a maioria das pessoas nunca considera. A Bíblia é muito específico sobre muitas coisas. Nos fornece medidas exatas para edifícios. Fornece-nos árvores genealógicas detalhadas. Descreve rituais minuciosamente, para o menor detalhe. Mas quando vem para a arca, o destino final, lá é apenas silêncio. Nada. Este objeto, importantíssimo em todos, da história judaica, simplesmente desaparece. Da história, e ninguém explica onde, foi embora. Não, isso não lhe parece estranho? Istos como escrever um romance de mistério onde o principal personagem desaparece a meio caminho, e ninguém em o livro até menciona isso. Alguns, os estudiosos, têm uma teoria sobre esse silêncio. Eles acreditam que possa ser. Não, pode ser um acidente. Eles pensam que talvez, só talvez, o silêncio é intencional. E se a arca contivesse algo tão importante, tão poderoso, tão potencialmente perigoso, que sua localização fosse para ser escondido? Não só a localização, mas também o fato de estar sendo escondida. Pense nisso para um momento. E aqui que nossa história fica realmente interessante. Porque alguns pesquisadores acreditam que dentro da arca, junto com as famosas tábuas de pedra, pode ter havido algo mais antigo que Moisés, mais antigo que os 10 mandamentos, algo que remonta ao primeiro ser humano, algo do próprio Adão. Agora, eu sei o que você deve estar pensando. Adão? O primeiro homem? O que ele poderia ter a ver com uma caixa que foi construída milhares de anos depois de ele ter vivido? Bem, isso é exatamente isso que nós vamos explorar juntos. Mas antes de prosseguirmos, deixe-me perguntar algo. Você já se perguntou por que os povos antigos pareciam saber coisas que não deveriam? Como eles sabiam? Como construíram estruturas gigantescas que mal conseguimos compreender hoje em dia? Como tinham conhecimento de estrelas e matemática que parece muito avançada para deles tempo? E se houvesse um tópico de conhecimento transmitido de geração em geração, desde o princípio, aquilo mais de nós perdemos? E se alguns que esse conhecimento foi preservado em arca? Se você está achando isso interessante até agora, faça-me um favor e clique no botão
Curtir. Isso ajuda outras mentes curiosas a encontrarem este conteúdo. Deixar. Continue, porque a história fica ainda mais intrigante. Capítulo 2. O segredo do primeiro homem. Vamos falar um pouco sobre Adão. Não a versão simplista de desenho animado que você talvez tenha aprendido quando criança. Não apenas um homem feito de barro que comeu uma maçã. Vamos falar sobre o que os textos antigos realmente dizem sobre ele. Porque há muito mais nessa história. De acordo com escritos muito antigos, alguns dos quais são nem mesmo na Bíblia comum, Adão era especial, em maneiras que raramente discutimos. Ele não foi apenas o primeiro ser humano. Ele foi a primeira pessoa a receber conhecimento direto de Deus, sem profetas intermediários, sem sacerdotes, sem livros, apenas Adão, caminhando em um jardim, aprendendo segredos diretamente do Criador. Que tipo de conhecimento seria esse? O que Deus ensinaria ao primeiro ser humano? Pense nisso da seguinte maneira. Imagine que você inventou algo completamente novo, uma criação bela e complexa, e você designou uma pessoa para cuidar dela e compreendê-la. Você simplesmente mostraria a eles como regar as plantas? Ou explicaria como tudo funciona? Os segredos mais profundos, os padrões ocultos, a maneira como tudo se conecta. Segundo antigas tradições judaicas, Deus ensinou a Adão os segredos da própria criação, como o universo funciona, a natureza do bem e do mal, a estrutura dos reinos espirituais, o destino da humanidade. Isso não se tratava simplesmente de não coma essa fruta. Isso era um conhecimento profundo e significativo sobre a própria realidade. E aqui, questão fundamental é: o que aconteceu com esse conhecimento depois que Adão saiu do jardim do Éden? Simplesmente desapareceu? Deus apagou isso da memória de Adão? Memória essa? Ou será que Adão anotou isso? Será que ele ensinou isso para seus filhos? Ele transmitiu isso, geração após geração, por meio de uma linha secreta, de pessoas que compreendiam a sua importância. Os livros antigos, sugerem exatamente isso. Eles falam sobre escritos que Adão criou, livros de sabedoria, comprimidos de conhecimento, segredos transmitidos de geração em geração, de pai para filho. Lá existe um antigo texto judaico chamado Livro dos Jubileus. Ele conta que Adão registrou tudo o que aprendeu no Jardim do Éden. Outro texto, chamado Livro de Adão e Eva, descreve como Adão ensinou esses segredos sagrados a seu filho Sete. Esses escritos teriam sido as coisas mais valiosas do mundo, mais preciosos que ouro, mais importantes que qualquer outra coisa, porque continham as instruções originais, as primeiras lições, o conhecimento puro de antes do pecado entrar no mundo. Agora, pense bem nisso. Se esses escritos existissem, onde teriam ido parar? Eles seriam protegidos, certo? Guardados, mantidos em segurança, passados apenas para as pessoas de maior confiança. Segundo a tradição, Noé os possuía durante o dilúvio. Abraão aprendeu com eles. E, eventualmente, eles chegaram a Moisés. Moisés, que passou 40 dias e 40 noites numa montanha com Deus. A maioria das pessoas pensa que Moisés
Só recebeu os 10 mandamentos durante esse período. 10 regras esculpidas em 2 pedras. Mas será que isso realmente faz sentido? 40 dias e noites por 10 frases? A tradição judaica fala de algo chamado Torá oral. Este era um conhecimento dado a Moisés que não havia sido transmitido antes, escrito em a Bíblia comum. Ensinamentos secretos, sabedoria oculta, coisas sagradas demais, poderoso demais para ser compartilhado com todos. E se parte de esse conhecimento secreto era a sabedoria original de Adão. E se Moisés tivesse recebido não apenas novolês, mas conhecimento ancestral, o primeiro conhecimento? E se ele colocasse alguns de isto em a arca? Pense no que a arca representava. Era o objeto mais sagrado que os israelitas possuíam. Era tão sagrada que a maioria das pessoas não conseguia acreditar. Nem mesmo olhar para ela causaria morte. Era carregada à frente do exército nas batalhas. Ela residia no lugar mais sagrado do templo deles. Por que um objeto tão importante conteria apenas tabuletas de pedra? Tabuletas que poderiam ter sido guardadas em qualquer lugar, a menos que contivesse algo mais. Algo tão valioso e poderoso que necessitasse de proteção máxima. Algo que conectasse a humanidade às suas origens. A arca pode ter sido mais do que um símbolo religioso. Pode ter sido uma cápsula do tempo. Uma câmara de preservação para o conhecimento mais antigo e importante da história da humanidade. Conhecimento proveniente do próprio Éden. Agora, você deve estar se perguntando: por que esse conhecimento precisaria ser ocultado? Se ele é tão importante, por quê? Não. Compartilhe com todos. Bem, isso é uma pergunta que nós vou explorar mais como. Nós vamos. Mas pense nisso desta maneira. Não todos. Conhecimento é seguro para todos para termos. Mesmo hoje, mantemos certas informações restritas. Códigos nucleares, produtos químicos perigosos, tecnologias poderosas. E se o conhecimento de Éden era como que, não maligno, mas poderoso, tão poderoso como nas mãos erradas ou emas mãos de, para pessoas despreparadas, isso pode ser perigoso, que é uma ideia que vale a pena considerar. E isso nos leva ao nosso próximo tópico, o estranho poder da própria arca. Mas antes de prosseguirmos, permita-me propor algo para reflexão. Se você pudesse ter acesso a um único conhecimento desde o início da humanidade, o que gostaria de saber? Que segredo do Éden valeria a pena preservar por milhares de anos? Tenha essa pergunta em mente enquanto prosseguimos. E se você tiver, você ainda não se inscreveu? É um ótimo momento. Exploramos esse tipo de mistério profundo regularmente, sempre de forma ponderada e tranquila. Deixar-se avançar. Capítulo 3. A caixa que poderia matar. Agora precisamos para falar sobre algo que tem intrigado as pessoas para séculos. A Arcade. Pacto não era apenas sagrado, era perigoso. Verdadeiramente perigoso. Deixe-me contar algumas histórias de textos antigos que podem fazer você pensar de forma diferente sobre essa caixa dourada. Lá é uma história famosa sobre um lugar chamado Jericó. Talvez você a conheça. Os israelitas marcharam ao redor desta cidade carregando a arca.
Eles caminharam em círculos para 7 dias, e sobre o 7º dia, gritaram eles, e as paredes desabaram. A maioria das pessoas ouve essa história. E pense nisso, é um verdadeiro milagre. Deus derrubou as paredes. Fim da história. Mas e se houver mais para? E se a própria arca estivesse de alguma forma envolvida em fazendo com que essas paredes desabem? Então lá há uma história ainda mais estranha. Um homem chamado Uzá. Ele estava ajudando a transportar a arca em uma carroça. A carroça passou por uma lombada. A arca começou a tombar. Uzá estendeu a mão para estabilizá-la, para evitar que caísse. Parece uma boa ideia, não é? Parece útil. No instante em que tocou na arca, caiu morto, instantaneamente. Sem aviso prévio, simplesmente morto. Que tipo de artefato religioso mata alguém por tentar ajudar? Lá é outra história sobre quando inimigos de Israel capturou a arca. Os filisteus a levaram. E coloque-o em seu templo, ao lado Parazeu, deusa estátua. Na manhã seguinte, a estátua havia caído, com o rosto virado para baixo diante da arca. Eles a recolocaram no lugar. Na manhã seguinte, ela havia caído novamente, e desta vez, a estátua estava em pedaços. Então, pragas começaram a surgir entre os filisteus. Tumores, doenças, tanta morte que eles rapidamente enviaram a arca de volta para Israel, junto com ofertas de ouro, implorando para que ela deixasse suas terras. Bem, você poderia explicar tudo isso como milagres. Intervenção divina. Deus protegendo seu objeto sagrado. Mas alguns pesquisadores fazem uma pergunta diferente. E se a própria arca tivesse algum tipo de poder, algo físico, algo mensurável? Deixar olhar no como a arca foi construída. A Bíblia é muito específico sobre isso. Foi feito de madeira de acácia. Isto é uma madeira muito dura e resistente. Ela não apodrece facilmente. É forte. Tudo foi coberto em ouro puro, dentro e lá fora. Ouro é um dos melhores maestros de eletricidade que existe. Tinha 4 anéis de ouro presos. Para isto, e ouro postes cobertos que deslizavam por esses anéis para carregando-o. Ninguém deveria. Para toque a arca diretamente. Sempre nos polos. Isso te lembra alguma coisa? De qualquer coisa? Parece um pouco como a forma como lidamos com equipamentos elétricos perigosos hoje em dia. Não é? Alguns cientistas sugeriram que a arca poderia ter funcionado como um capacitor antigo. Um dispositivo que armazena energia elétrica. Será que o revestimento em ouro, o design específico, a madeira isolante no interior, tudo isso poderia ter criado algo capaz de gerar ou armazenar carga elétrica? Isso explicaria por que tocá-la poderia matar alguém. Isso explicaria por que havia regras tão rígidas sobre como manuseá-la. Isso explicaria as varas especiais para carregá-la. Mas aqui está a questão realmente interessante se a arca tivesse alguns tipo de elétrico ou propriedade energética, onde isso aconteceu de? Será que Moisés construiu algo aleatoriamente que aconteceu? Para possuir essas propriedades? Isso parece improvável. Ou ele estava seguindo instruções? Instruções para criar algo que já era conhecido antes? Talvez algo que já existisse? Em alguns formulário indotodoso,
Caminho de volta para Adão é a hora de... E se existisse uma ciência ancestral, um conhecimento de como trabalhar com as forças da natureza, o que perdemos hoje? E se as pessoas que moravam mais perto, para a criação realmente compreendeu coisas sobre a realidade que nós... Você se esqueceu? A arca pode não ser nada sobrenatural. Pode ser super tecnológica. Uma tecnologia tão avançada para a época que parecia mágica. Pense nisso. Se você mostrasse um smartphone para alguém de 3.000 anos atrás, essa pessoa pensaria que era mágica. Pensaria que você era um deus. Ela não conseguiria. Não consigo compreender a ciência por trás disso. E se vocês estão encarando a arca da mesma forma? E se ela tivesse sido construída usando conhecimento ao qual não temos mais acesso? Conhecimento científico que se perdeu quando a humanidade se dispersou e se fragmentou? E se isso é verdadeiro, então o conteúdo de a arca torna-se ainda mais importante. Porque se a própria arca era tecnologia avançada, o que dizer dos documentos dentro dela? Que conhecimento poderiam conter? Será que há instruções lá dentro? Fórmulas? Princípios científicos? Dê ao mundo antigo que nós estamos apenas começando a redescobrir? Alguns pesquisadores pensam assim. Eles acreditam que a arca não era apenas um recipiente, mas um dispositivo funcional. E o conhecimento de como construí-la e como usá-la veio daquela cadeia de sabedoria da qual falamos anteriormente. A cadeia que vai de Adão, passando por Noé, Abraão, até Moisés. Agora, se você acredita que a arca possuía propriedades elétricas literais ou era puramente um objeto espiritual, isso não importa. Não importa realmente para a nossa história. O que importa, a arca era poderosa, inegavelmente poderosa. E que poder tinha para ser respeitado, protegido e escondido? O que nos leva para uma pergunta importante. O que outro pode ter sido escondido junto com a arca? Que outros textos antigos e documentos foram perdidos para tempo? Que é o que nós indo para? Vamos explorar a seguir. Mas antes disso, reserve um momento. Para pense nisto. Em sua própria vida, você já se deparou com um conhecimento que pareceu poderoso demais? Para compartilhar livremente? Você já aprendeu algo que já sabia? Não todos estavam prontos para ouvir. Que é o que nós estamos falando sobre isso aqui, mas sobre em uma escala muito maior. Se esta jornada é interessante para você, bata nisso como botão e deixe seus comentários sobre o que você acha da arca, tendo possíveis propriedades tecnológicas. Eu adoraria ouvir sua opinião. Deixar-se continuar em território ainda mais profundo. Capítulo 4. Escritos ocultos do paraíso. Ao longo da história, certos livros foram escritos e então escondidos. Não porque eles eram maus, não porque eram mentiras, mas também porque continham conhecimento que os líderes religiosos consideraram demasiado perigoso, demasiado confuso ou poderoso demais para pessoas comuns para ler. Esses são chamados textos apócrifos, livros que não fazem parte da Bíblia regular. Algumas pessoas as chamam de livros proibidos, outras de livros perdidos. Muitos desses textos ocultos falam sobre algo fascinante, escritos antigos que existiam muito antes de Moisés.
escritos que supostamente vieram dos primeiros homens e mulheres da Terra. Deixe-me falar sobre algumas delas. Lá é um livro chamado Livro de Enoque. Não entra na maioria das Bíblias, mas é muito velho. Era considerado escritura por alguns grupos cristãos primitivos. Este livro fala sobre Enoque, que era um descendente de Adão. Diz que ele foi levado para o céu enquanto ainda vivo e foram mostrados os segredos do universo. De acordo com neste livro, Enoque anotou tudo o que aprendeu: os movimentos das estrelas, a natureza de anjos, o julgamento vindouro, todos os tipos de segredos cósmicos. Então, lá é o livro dos jubileus. Este livro reconta a história do Gênesis, mas acrescenta muitos detalhes. Menciona especificamente que Adão ensinou seu filho Sete sobre o jardim do Éden e o conhecimento que lá recebeu. Fala sobre textos sagrados sendo transmitidos através das gerações. Lá até mesmo um texto chamado Livro de Adão e Eva, que descreve a vida de Adão após deixar o jardim do Éden. Neste livro, Adão ensina a seus filhos o que aprendeu com Deus. Ele lhes fala sobre a natureza do pecado, a redenção e o futuro da humanidade. Em lugar nenhum, a questão é: esses livros realmente existiram? Em tempos antigos, existiram mesmo escritos? De Adão, Sete, Enoque e os primeiros patriarcas? Muitos estudiosos acreditam que sim. Não necessariamente em uma forma exata que temos agora, mas textos antigos que foram transmitidos, eventualmente gravados. E se eles existissem, onde eles seriam mantidos? Eles precisariam de proteção. Seriam incrivelmente valiosos, mais valiosos que ouro ou pedras preciosas, porque elas conteriam conhecimento original, as primeiras instruções, a sabedoria mais antiga. Os pesquisadores acreditam que esses textos, ou porções deles, poderiam ter sido colocados sema arcade ou pacto. Pense nisso. Que lugar melhor para preservar o mais antigo e documentos mais sagrados em história da humanidade? Que proteção melhor poderia haver do que uma caixa dourada que mata instantaneamente qualquer um que a toque de forma inadequada? A arca foi mantida em um local mais seguro possível. Primeiro em uma tenda especialemo deserto. Então, o quarto mais sagrado de Salomão. O templo de nome do templo. Sempre guardado, sempre protegido, sempre tratado com o máximo respeito. Se você quisesse preservar algo por milhares de anos, a arca seria perfeita. Agora, vamos falar sobre o que poderia ser esses escritos antigos. De acordo com os vários textos apócrifos, o conhecimento de o Éden incluía várias coisas. Primeiro, o verdadeiro nomes de coisas. Em crença antiga, conhecendo o verdadeiro nome de algo lhe deu poder. Sobre Deus mostrou a Adão o real nomes de todos os animais, todas as plantas, até mesmo anjos e forças espirituais. Esse conhecimento seria incrivelmente poderoso. Segundo, a estrutura de criação. Como o mundo foi feito. O que é do que é feita. Das leis que a regem. Não apenas da compreensão religiosa, mas do conhecimento científico real sobre a realidade. Terceiro, a profecia. O conhecimento do que estava por vir. O futuro da humanidade, como o pecado afetaria o mundo.
como a redenção finalmente chegaria. Em quarto lugar, a tecnologia espiritual. Isso pode soar estranho, mas textos antigos sugerem que existiam maneiras de acessar os reinos espirituais, de se comunicar com anjos, de ver além da percepção humana normal, não por meio de magia, mas por meio de práticas e entendimentos específicos. Finalmente, o propósito da humanidade. Por que existimos? O que fazemos? Suposto para tornar-se. Nosso destino final. Todos desto, de acordo com para a tradição, era conhecido para Adão. E porções de foi escrito e transmitido ao longo da história. Mas aqui o ponto crucial é o seguinte: esse conhecimento nunca foi destinado a todos. Ele foi mantido em segredo intencionalmente. Por quê? Vários motivos. Primeiro, era sagrado. Torná-lo comum faria com que perdesse seu poder e significado. Em segundo lugar, era perigoso. Assim como nós, não fornecer códigos nucleares para crianças, sacerdotes antigos, não compartilhe esses segredos com pessoas despreparadas. Em terceiro lugar, era facilmente mal interpretado. As verdades espirituais podem ser distorcidas para fins malignos. Ao longo da história, o conhecimento secreto tem sido usado tanto para o bem quanto para o mal. Por isso, era algo guardado, oculto, compartilhado apenas com aqueles que eram considerados preparados. E a arca teria sido o esconderijo perfeito. Algumas tradições místicas judaicas, particularmente a Cabala, ensinam que a Torá possui várias camadas de significado. Há a camada superficial, que todos leem. Camadas mais profundas exigem estudo para serem compreendidas. E as camadas mais profundas contêm segredos revelados apenas aos buscadores mais dedicados. E se o nível mais profundo, os segredos supremos, não fossem, nem mesmo Ema, Torá publicano, todos. E se eles fossem, em documentos separados, guardados em local lacrado Ema, arca, a espera para o certo tempo para ser revelado, isso explicaria por que a arca desapareceu tão misteriosamente. Não foi apenas roubado. Não foi. Ele simplesmente se perdeu. Foi escondido intencionalmente, porque o tempo não. Não é correto que seu conteúdo seja conhecido. E talvez, só talvez, seja isso. Ainda está escondido em algum lugar hoje, aguardando, protegido, pronto, para o momento quando a humanidade é preparado para receber o que está lá dentro. Mas nós lhe pegar para essa possibilidade mais tarde. Primeiro, precisamos para entenda mais sobre onde a arca foi mantida, porque sua localização era tão significativa. Antes de nos mudarmos sobre, deixe-me perguntar, se você pudesse ler um documento del começo da história da humanidade, o que você gostaria que fosse para? Diga-me, qual pergunta sobre nossas origens você mais gostaria de ver respondida? Compartilhe suas ideias nos comentários. E se você está gostando dessa imersão profunda em mistérios antigos, certifique-se de você se inscreveu novamente para que você não perca as futuras explorações. Vamos continuar nossa jornada. Capítulo 5. A tenda que se lembrava do Éden. Depois dos israelitas esquerda no Egito, eles vagaram,
emo deserto para 40 anos. Durante esse período tempo eles não tinham um templo. Tinham outra coisa, algo portátil, algo que pudessem viajar com eles. Eles o chamavam de tabernáculo. Era essencialmente uma tenda grande e elaborada. Mas isso não era apenas qualquer barraca. Todo detalhe Unicode foi especificado por Deus. As medidas, os materiais, as cores, os móveis, tudo tinha um propósito, tudo tinha um significado. E bem no centro deste tabernáculo, na sala mais interna, ficava a Arca.do Pacto. Em lugar nenhum algo em que a maioria das pessoas nunca pensa. Por que Deus quis que essa tenda fosse construída com detalhes tão específicos? Por que cada cortina, cada poste, cada móvel era tão importante? Alguns estudiosos acreditam que o tabernáculo era mais do que apenas um local de culto. Era um mapa, uma maquete, uma recriação de algo muito mais antigo. Era uma cópia do Éden. Deixe-me explicar o que quero dizer. O tabernáculo era dividido em 3 partes. Primeiro, havia o pátio externo, onde a maioria das pessoas podia ir. Era ali que os sacrifícios eram feitos e onde as pessoas podiam se aproximar de Deus à distância. Havia também o lugar santo, onde somente os sacerdotes podiam entrar. Essa área continha mobiliário especial, um candelabro, uma mesa com pão e um altar para incenso. Por fim, havia o lugar santíssimo, também chamado de Santo dos Santos. Era ali que a Arca da Aliança ficava. Somente uma pessoa podia entrar nessa sala, e apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote, no dia da expiação. Essa estrutura reflete a história do Éden. Em Gênesis, lemos sobre Adão e Eva vivendo em um jardim onde caminhavam com Deus. Eles tinham acesso direto à sua presença, mas, depois de pecarem, foram expulsos. O caminho de volta para o jardim foi bloqueado por querubins com espadas flamejantes. O tabernáculo recriou esse padrão. A maioria das pessoas permanecia no pátio externo, afastada da presença de Deus, presença direta, apenas como-a. A humanidade foi removida. De Éden. Apenas indivíduos especiais e preparados poderiam pegar mais perto. E apenas uma pessoa, uma vez ano, poderia entrar no lugar santíssimo. O coração simbólico de Éden, onde Deus a presença de nome da pessoa, pairava sobre a arca. Até mesmo a decoração reforça essa ideia. O tabernáculo estava repleto de imagens de plantas e flores. As cortinas tinham querubins bordados. O candelabro tinha a forma de uma árvore com galhos e flores. Tudo isso apontava para o Éden, o jardim, o lugar onde a humanidade começou, o lugar que perdemos. Mas aqui está o significado mais profundo. O tabernáculo não se tratava apenas de recordar o Éden como algo do passado. Era mostrar um caminho para o futuro, um caminho de volta. A presença de Deus acima da arca representava a possibilidade de reconexão. A ideia de que o que foi perdido poderia de alguma forma ser restaurado. E se a arca continha escritos de Adão, documentos do próprio Éden, então fazia todo o sentido que ela estivesse localizada no lugar que representava o Éden. Coração. Pense no simbolismo aqui. O conhecimento del jardim, cela do emuma caixa dourada, colocada emo centro de uma estrutura que recriava o jardim. Todos de apontando para a esperança de que um dia
De alguma forma, a humanidade poderia retornar para aquele estado original de conexão com o divino. Os querubins sobre a arca, tampa da arca, também se conecta a essa ideia. Lembre-se, os querubins foram colocados na entrada do Éden para guardar o caminho até a árvore da vida. Na arca, 2 querubins estavam sentados, um de frente para o outro, com suas asas estendidas sobre o propiciatório. O que eles estavam guardando? O conteúdo da arca, o conhecimento que ela continha. Assim como os querubins guardavam o caminho para a árvore da vida no Éden, esses querubins dourados guardavam o caminho para o Éden, conhecimento ema arca. Alguns, os ensinamentos místicos judaicos vão ainda mais longe. Dizem que o tabernáculo e mais tarde o templo foram não apenas símbolos de Éden, eram verdadeiros pontos de acesso espiritual, lugares onde a barreira entre o mundo físico. O mundo espiritual era tênue, lugares onde paraíso e a terra foi tocada. Se isso é verdadeiro, então Tendoa, Arcaem, aquela localização, a transformou em algo mais do que apenas uma caixa de armazenamento. Transformou-a em um ponto de conexão, uma porta de entrada, um lugar onde o passado, o presente e futuro encontrado, e o conhecimento contido na arca, os escritos de Éden, seria energizado. Por esta conexão, protegida não apenas por guardas físicos e paredes douradas, mas por forças espirituais como o bem. Esse é por que as regras em torno da arca eram tão rígidas. É por que abordá-lo incorretamente pode significar a morte. Não porque Deus era cruel, mas também porque o poder espiritual se concentrava. Aquele lugar era intenso demais. Para pessoas despreparadas, seria como andando em um reator nuclear sem proteção. O próprio poder é não maligno, mas pode te destruir se você não estão preparados para isso. O tabernáculo e mais tarde o templo foram projetados para preparar as pessoas. Os pátios externos lembravam-nas da sua distância de Deus. Os rituais ensinavam-lhes sobre pureza e santidade. Os sacerdotes exemplificavam o que significava aproximar-se do divino com cuidado e respeito. Tudo apontava para a arca, o centro, o coração, o lugar onde ficava o Éden. Sua memória foi mantida viva. Agora, imagine como teria sido, como para ser o sumo sacerdote, entrando no lugar santíssimo uma vez por ano, atravessando aquelas cortinas, vendo a caixa dourada, sabendo o que ela representava, sabendo, talvez, quais segredos ela continha. Isso seria um dia as experiências espirituais mais poderosas possíveis. Um momento quando vocês são tão próximos do Éden quanto qualquer ser humano pode chegar neste mundo caído. E se os sumos sacerdotes soubessem o que realmente havia na arca, se tivessem sido informados sobre os antigos escritos em seu interior, teriam carregado esse conhecimento como um fardo sagrado, um segredo importante demais para ser compartilhado, um mistério profundo demais para ser explicado. O que nos leva à nossa próxima pergunta: quem eram esses sacerdotes? O que eles sabiam? E por que foram escolhidos para guardar um segredo tão importante? Antes de explorarmos isso, reflita um pouco. Como seria entrar em um lugar onde o céu e a terra se encontram?
Você já esteve em um lugar que parecia sagrado, onde sentiu algo além do comum? Se esta reflexão for significativa para você, compartilhe-a com alguém que você acha que apreciaria esse tipo de conteúdo instigante. E não se esqueça para inscreva-se para mais Viagens e Mistérios Antigos. Deixar-se continue para o próximo capítulo. Capítulo 6. Os Anjos de Muitas Faces. Precisamos falar sobre querubins, porque se você entender os querubins, você entenderá uma peça fundamental da Arca, mistério. A maioria das pessoas pensa de querubins como anjinhos fofos, crianças gordinhas com pequenas asas. Você as vê sobre cartões de felicitação e em pinturas clássicas. Mas isso não é nada disso que os querubins bíblicos representam. Os querubins descritos nas Escrituras não são fofos. Eles muito poderoso, estranho e um tanto assustador. Deixe-me descrever o que o profeta Ezequiel viu quando ele teve sua famosa visão. Ele viu 4 criaturas vivas. Cada um tinha 4 faces. A face de um homem, o rosto de um leão, a cara de um boi e o rosto de uma águia. Ela tinha 4 asas. Alguns de suas asas se tocaram cada outros. Debaixo de suas asas, eles tinham mãos humanas. Seus corpos inteiros estavam completos de olhos. Olhos por toda parte, sempre observando. Eles se mudaram juntos, em coordenação perfeita, sem nunca virar, sempre seguindo em linha reta. Eles estavam acompanhados por rodas dentro de rodas, também cobertas com molhos, em movimento com eles. Acima deles havia algo como um trono, e sobre o trono era uma figura que parecia como uma forma humana, brilhante como metal e fogo. Era um querubim. Ou mais precisamente, estes eram querubins, em deles verdadeiro forma. Isso soa familiar? Como um anjinho para você. Não exatamente, certo? Querubins são seres de imenso poder. Eles são guardiões de coisas sagradas. Aparecem em momentos cruciais da história bíblica, sempre em conexão com Deus. Presença direta. O primeiro tempo nós encontramos querubins certo depois de Adão e Véspera, são expulsos de Éden. Deus coloca querubins no jardim à entrada, juntamente com uma espada flamejante que gira em todas as direções, guarda o caminho para a árvore da vida. Pense no que isso significa. Os querubins não era Mele, estava apenas parado ali como decorações. Eles estavam ativamente impedindo qualquer pessoa de voltando ao jardim. Eles estavam protegendo algo incrivelmente importante, a árvore que dava a vida eterna. Agora, vamos avançar rapidamente para Arcade o Pacto. Sobre principal dea, arca, a tampa da arca, chamada propiciatório, continha 2 querubins de ouro. Eles estavam voltados um para o outro. Suas asas se estendiam, cobrindo o espaço acima da arca. Isso não era decoração aleatória. Isso era profundamente simbólico. Os querubins sobre a arca estavam fazendo o mesmo trabalho, como os querubins no Éden. Eles estavam guardando algo sagrado. Eles estavam protegendo o conhecimento e poder que não cair em mãos erradas. E aqui está algo fascinante, emo tabernáculo. Mais tarde em Salomão, no templo de Deus, o espaço entre esses 2 querubins
era onde Deus estava. Foi dita a presença dele para habitar. Quando o sumo sacerdote precisava para ouvir de Deus, ele falaria voltado para este espaço, e Deus responderia de entre os querubins. Então os querubins não estavam apenas guardando o conteúdo da arca, estavam também marcando um lugar onde os mundos divino e humano se encontravam, um limiar, uma porta entre reinos. Alguns textos judaicos antigos sugerem que os querubins compreendem todos os mistérios da criação. Eles conhecem os segredos do céu e da terra. Eles veem coisas que os humanos não podem ver, e é por isso que eles recobertou com olhos em algumas descrições. Se a arca continha escritos de Éden, documentos como conhecimento original de criação, então, tendo o fato de os querubins o guardarem, fazia todo o sentido. Eles o protegiam da mesma forma que protegiam o próprio Éden, mas lá há ainda outra camada nisso. Ao longo das Escrituras, sempre que querubins aparecem, coisas estranhas acontecem. É sempre algum tipo de poder presente, energia, manifestação. Quando Ezequiel viu os querubins, houve relâmpagos e trovões, e vento. Quando Moisés aproximou-se da arca, e por vezes havia nuvens, e fogo. A presença de querubins parecem para estar conectado para manifestações físicas, visíveis de poder. Seriam os próprios querubins alguns tipos de condutores de energia? Poderiam ser mais do que apenas seres espirituais e também estar de alguma forma conectados para os efeitos físicos de arca. Alguns pesquisadores, particularmente aqueles que estudam teorias sobre antigos astronautas, sugeriram que os querubins podem ser algo diferente do que a religião tradicional descreve. Eles propõem que esses seres podem ser alguns tipo de tecnologia avançada ou seres com capacidades que pareceriam como magia para povos antigos. Se você aceita ou não essa interpretação ou não, o ponto permanece. Os querubins representam poder e proteção e uma conexão entre diferentes níveis de realidade. E eles estão intimamente ligados à arca. 2 querubins na tampa, vigiando o que quer que esteja dentro. 2 guardas, como os guardas do Éden, impedindo que pessoas despreparadas acessem algo que poderia ser perigoso em mãos erradas. Isso nos leva a uma pergunta: quem tinha permissão para se aproximar desses querubins? Quem podia se aproximar da arca sem morrer? Somente certas pessoas, somente os sacerdotes, somente aqueles que haviam sido especialmente preparados e escolhidos, e não quaisquer sacerdotes, mas sacerdotes específicos de uma determinada linhagem familiar, os levitas, mais especificamente, os descendentes de Arão. Esses sacerdotes possuíam conhecimento que outros não tinham. Eles não tinham. Realizavam rituais que outros não conseguiam. Eles não se apresentaram. Eles conheciam segredos que nunca foram registrados nas escrituras públicas. Eles eram, em certo sentido, os guardiões humanos da arca. Trabalhavam ao lado dos guardiões angelicais, os querubins, para proteger algo de suma importância. E a questão é: o que exatamente esses sacerdotes sabiam? O que eles protegiam? Que segredos eram transmitidos de sumo sacerdote para sumo sacerdote, de geração em geração, que o povo comum jamais aprendeu? Que é o que nós vamos explorar isso no próximo capítulo. Mas antes, quero que vocês reflitam sobre algo. Ao longo da história,
Por que as coisas sagradas sempre foram protegidas? Por que não podem ser? Nem todos têm acesso a tudo. Tem a ver com controle? Ou tem a ver com proteção? É possível que alguns conhecimento realmente é perigoso se você não estão preparados para isso? Essas são perguntas importantes. E se você encontrar esse pensamento de jornada provocando, eu adoraria saber sua opinião nos comentários. Você acha que o conhecimento ancestral deve permanecer oculto ou que tudo deve estar disponível para todos? Além disso, se você ainda não se inscreveu, clique no botão de inscrição. Nós vamos continuar aprofundando esses mistérios, e você também. Eu quero para sentir falta do que está chegando. Deixar-os avançar. Capítulo 7. Os sacerdotes que sabiam demais. Em antigo Israel, não qualquer pessoa poderia ser padre. Não era. Não foi uma carreira que você escolheu. Não foi algo que você treinou para, se você tivesse interesse. Ou você nasceu assim, em uma família sacerdotal, ou você não. Ou você tinha o sangue de Levi e Arão, ou não. Se você fizesse isso, teria acesso para coisas que outros poderiam apenas sonhar com. Se você não havia lugares onde você nunca poderia ir, coisas que você nunca poderia ver e conhecimento que você nunca poderia adquirir. Isso pode nos parecer injusto hoje em dia. Acreditamos na igualdade, em todos terem as mesmas oportunidades. Mas no mundo antigo, especialmente em relação a coisas sagradas, era diferente. Os sacerdotes tinham uma função que ninguém mais podia desempenhar. Eles se interpunham entre Deus e o povo. Realizavam rituais que mantinham a ordem cósmica em equilíbrio. Guardavam segredos que não podiam ser revelados. E, o mais importante para a nossa história, eles eram os guardiões da arca. Nem todos os sacerdotes tinham o mesmo acesso. Havia níveis dentro do sacerdócio. A maioria dos sacerdotes podia trabalhar nos pátios externos do templo, cuidando dos sacrifícios e ofertas diárias. Mas apenas certos sacerdotes podiam entrar no lugar santo dentro do templo propriamente dito. E somente um homem, o sumo sacerdote, podia entrar no lugar santíssimo, onde a arca era guardada. E mesmo ele só podia entrar uma vez por ano, no Yom Kippur, o dia da expiação. Quando o sumo sacerdote entrava naquele espaço sagrado, ele seguia regras incrivelmente específicas. Ele tinha que se purificar por dias antes, usava vestes especiais, queimava incenso especial, pronunciava palavras específicas e, segundo a tradição, ele usava sinos em sua roupa e tinha uma corda amarrada no tornozelo. Por que os sinos? Para que as pessoas do lado de fora pudessem ouvir que ele ainda estava se mexendo, que ainda estava vivo. Se os sinos parassem de tocar, algo estaria errado. Por que a corda? Para que pudessem retirar o corpo dele caso morresse lá dentro. Porque ninguém mais podia entrar para resgatá-lo. O espaço era sagrado demais. O poder, intenso demais. Pense nisso. O sumo sacerdote entrou numa sala onde poderia morrer só por estar ali, senão para fazer tudo exatamente certo. Que tipo de lugar tem esse tipo de poder? E o que ele estava fazendo? Em Mali, oficialmente, ele estava fazendo expiação para os pecados do povo. Ele aspergiu sangue sobre o assento da misericórdia, entre os querubins,
como uma oferenda. Mas algumas tradições sugerem que ele também estava fazendo outra coisa. Ele estava acessando o conhecimento, recebendo informações, comunicando-se como divino em maneiras que poderiam. Isso não acontece em nenhum outro lugar. O Talmud, que contém tradições orais judaicas, sugere que o sumo sacerdote recebia profecias e visões quando estava na presença da arca. Ele fazia perguntas em nome da nação, e as respostas vinham do meio dos querubins. Mas e se ele também tivesse acesso a documentos físicos? E se parte do seu trabalho fosse ler os textos antigos dentro da arca, estudá-los, preservar esse conhecimento de geração em geração? Lá é uma tradição judaica que diz que o sumo sacerdote tinha para memorizar certas coisas que nunca foram escritas, orações secretas, nomes sagrados, ensinamentos ocultos. Onde será que esses ensinamentos secretos viriam? De será que eles vieram? Deus documentou em a arca. Será que poderia? Cada sumo sacerdote, outrora humano, que tal ler um pouco mais? Aprender um pouco mais? Adicionar para o conhecimento secreto transmitido pela linhagem sacerdotal? Isso explicaria por que o sacerdócio era tão protetor. Isso explicaria por que pessoas de fora que tentavam ao se aproximar da arca, morreu. Não só porque Deus os fulminou, mas também porque eles não os fulminaram. Não possuem a preparação, o conhecimento, a proteção espiritual que os sacerdotes desenvolveram ao longo de gerações. Os padres não eram apenas líderes religiosos. Eles eram guardiões de uma antiga tradição que remonta a Moisés, passando por Abraão, Noé, todos o caminho para o próprio Adão. Eles sabiam coisas que não podiam não compartilhar, coisas que eles não podiam te escrever em textos públicos, coisas muito perigosas ou sagrado demais para conhecimento comum. Eles levaram essa responsabilidade a sério, tão a sério que criaram regras elaboradas, rituais para proteger ambos os objetos sagrados ao povo. Quando a arca precisava parar-se, pudesse ser movido, não seria possível. Não era só para ser pega e carregada. Primeiro, precisava ser coberta. 3 camadas de cobertura, peles de animais especiais, tecido de cores específicas, cada etapa seguindo instruções precisas. Então, somente levitas específicos da família de Coate podiam carregá-lo, e mesmo eles não podiam. Eles não tocaram diretamente nele. Usaram o ouro, postes cobertos que deslizavam pelos anéis sóbria arcalados de... Houve uma época em que essas regras não foram seguidas com o devido cuidado. A arca estava sendo transportada em uma carroça em vez de ser carregada. Lembra-se da história de Uzá? Quando a carroça tropeçou e ele estendeu a mão para firmar a arca, morreu instantaneamente. Isso não foi porque ele tinha más intenções. Foi porque ele não seguiu o protocolo. Ele tocou em algo que não devia ter supostamente para tocar. E o poder de aquilo, qualquer que fosse esse poder, o matou. Os sacerdotes aprenderam de incidentes como eles, se tornaram mais cuidadosos, mais precisos, mais reservados. Sobre tempo, o conhecimento de como para lidar com a arca tornou-se mais e mais restrito. O interno círculo de
aqueles que realmente compreenderam se tornaram menores e menor. E então aconteceu alguma coisa. A arca desapareceu, não de repente, não em um momento dramático, mas gradualmente o registro histórico se torna obscuro. O durar certa menção dea arcae em o tempo de rei Josias, por volta de 600. Depois disso, silêncio. Quando os babilônios destruíram Salomão. No templo de Jerusalém, em 500, a arca não foi mencionada entre os itens levados. Quando o templo foi reconstruído, 70 anos depois, a arca não foi colocada nele. O lugar santíssimo estava vazio. Será que os sacerdotes o esconderam antes da destruição? Será que o transferiram para um local secreto? Será que o enterraram? Será que alguém o roubou? Será que ele foi realmente destruído, mas ninguém quis admitir? Nós, não sei. O registro histórico é silencioso. E talvez esse silêncio é intencional. Talvez os sacerdotes que sabiam demais tenham decidido que o mundo era não preparar para o que a arca continha. Talvez eles tenham escondido deliberadamente, junto com o contodoso conhecimento que eles tinham sobre isso. Talvez eles tenham levado os segredos. Dea arca comeles, passando-os por uma linha oculta, esperando para o certo tempo, para revelio novamente. Ou talvez o conhecimento tenha se perdido. Talvez quando Jerusalém caiu, os sacerdotes se dispersaram, a corrente foi quebrada, os segredos foram esquecidos. Arca, onde quer que ela esteja permanece em silêncio e oculto, seu conteúdo desconhecido, seu poder adormecido. Mas e se não está adormecido? E se em algum lugar alguém ainda souber? E se o antigo sacerdócio ainda existir de alguma forma oculta, ainda guardando, ainda esperando? Que é uma possibilidade que nós vamos explorar isso em breve. Mas primeiro, precisamos falar sobre o que aconteceu depois que a arca desapareceu. Como as pessoas a procuraram? Que teorias surgiram sobre onde ela poderia estar? Antes de prosseguirmos, permita-me perguntar: se você fosse um daqueles antigos sacerdotes e soubesse que o mundo estava prestes a mergulhar no caos, o que faria com o objeto mais sagrado sob seus cuidados? O esconderia? O destruiria? Tentaria protegê-lo a todo custo? Deixe sua opinião nos comentários. E se essa reflexão profunda lhe impactou, clique no botão gostei e inscreva-se no canal. Ficando fechar para alguns das partes mais intrigantes desse mistério. Deixar-se continuem. Capítulo 8. Quando objetos sagrados desaparecem. Lá há algo de assombroso na forma como a arca desaparece. De história. Isto não é como outros artefatos antigos que foram conquistados, destruídos ou perdidos em desastres conhecidos. Com a arca, não há, é apenas um desvanecimento gradual para silêncio. Isto é mencionado regularmente nos livros de Samuel, Reis e Crônicas, e central para História de Israel. E então, sem explicação, isso simplesmente não existe mais. A última referência bíblica clara encontra-se em 2 Crônicas, capítulo 35.
o rei Josias ordena aos levitas que coloquem a arca no templo. Isso sugere que ela foi movida em algum momento, embora não tenhamos certeza. Não sei porquê ou onde. Que isso aconteceu por volta de 620 a.C. Pouco mais de 30 anos depois, a Babilônia destruiu o templo. E quando a Bíblia lista todos os tesouros que os babilônios levaram, a arca não é mencionada. Quando os judeus exilados retornarem 70 anos depois e reconstruírem o templo, haverás não arca. O lugar santíssimo é vazio. Isso criou um problema para o povo judeu. Seu objeto mais sagrado, o centro, desde a adoração, o trono de. O próprio Deus havia partido. Como reconstruir sua religião? Quando seu elemento mais importante desapareceu? Alguns dizem as tradições judaicas que a arca irá retornar quando o Messias vem, que isso está escondido em algum lugar, protegido, aguardando o momento certo para ser revelado novamente. Até lá, o templo pode existir, mas sim completo. Outras tradições são mais detalhes sobre onde. Talvez seja a arca. Deixe-me compartilhar alguns das teorias mais interessantes. Uma tradição conta que o rei Josias, ciente da destruição de Jerusalém, estava chegando e a arca estava escondida em uma câmara secreta nas profundezas do monte do templo. De acordo com Para, esta versão foi levada por sacerdotes justos através de passagens secretas. Esselu Emuma, caverna onde, e continua sendo até hoje, certo sob onde o templo outrora existiu. Lá são, na verdade, pessoas que passaram a vida procurando essas câmaras escondidas. O problema é que o monte do templo agora é um dos locais politicamente mais sensíveis da Terra, santo para judeus, cristãos e muçulmanos. Qualquer escavações ali poderia mencionar incidentes internacionais. Então, mesmo que a arca é lá embaixo, talvez seja impossível para recuperar sem causando conflitos em larga escala. Outra teoria, popular em Etiópia, afirma que a arca foi levada para lá muito antes da invasão babilônica. Segundo a tradição etíope, a rainha de Sabá visitou o rei Salomão. Teve um filho com ele chamado Menelik. E quando Menelik cresceu e visitou Jerusalém, levou a arca de volta para a Etiópia. A Igreja Ortodoxa Etíope afirma possuir a Arca da Aliança em uma igreja na cidade de Axum. Eles dizem que já estive lá para quase 3.000 anos, guardado por um único monge, que é o apenas pessoa permitida. Para veja isso. Quando aquele monge morre, outro é escolhido. É os passes secretos para ele. De curso, não um fora dessa tradição foi permitido para. Confirme essa afirmação. O monge guardião nunca permitiu que ninguém o fotografasse ou examine o objeto. Assim, ele permanece um mistério. Será que realmente está lá? É possível, embora muitos estudiosos sejam céticos. Existem teorias que conectam a arca à comunidade dos manuscritos do Mar Morto em Qumran. Alguns acreditam que os essênios, uma seita judaica, podem ter levado a arca para o deserto e a escondido em uma das muitas cavernas da região. Isso explicaria por que eles eram tão reservados
E por que esconderam tantos outros textos nessas cavernas? Existem também teorias mais exóticas. Alguns acreditam que os Cavaleiros Templários encontraram a arca durante as Cruzadas, quando realizavam escavações sob o Monte do Templo. Supostamente, eles a levaram para a Europa, talvez para a França ou a Escócia, onde permanece escondida em algum castelo ou capela. Lá existe até uma teoria de que a arca foi levada para Egito, escondido em algum lugaremo vasto complexo de túneis, sob as pirâmides ou a Esfinge. Cada teoria tem seus defensores, e suas evidências, por mais escassas que sejam, ou essa evidência pode ser controversa. Mas aqui o que me parece mais interessante é o seguinte: quase todas as tradições concordam em um ponto. A arca foi escondida intencionalmente. Não foi perdida por acidente. Não foi destruída. Foi escondida, protegido, preservado, aguardando. Por que tantas tradições diferentes concordariam nisso se não houvesse algo para isso? Por que judeus, cristãos, etíopes e até mesmo pesquisadores seculares todos tendemos à conclusão de que a arca foi deliberadamente escondida? Talvez porque a alternativa é muito difícil para aceitar. Talvez porque a ideia de que um objeto tão importante pudesse simplesmente ser destruído seja inconcebível, ou perdido para sempre. Não condiz com seu significado, ou talvez porque haja uma verdade mais profunda que múltiplas tradições preservaram. A arca contém algo muito importante para se perder, algo que deve sobreviver até o certo tempo. E se isso é verdade, então, onde quer que a arca esteja, seja qual for a caverna, câmara ou sala selada que a contenha, lá estará ela. Ainda há algo à espera lá dentro. As tábuas de pedra, certamente, mas possivelmente mais. Aqueles escritos antigos que discutimos, o conhecimento de Adão, os segredos de Éden, as fórmulas, entendimentos que conectavam o primeiro humanos com seu Criador. Todos estava selado à espera para o dia quando a humanidade preparar para receba-o novamente. Algumas pessoas acreditam que dia é em breve. Eles apontam para a profecia sema Bíblia, outros textos antigos que falam sobre coisas ocultas sendo reveladas em Udurárdias. Eles acreditam que nós estamos vivendo em uma época especial, em que antigos segredos virão à tona. Seja isso verdadeiro ou não, o procurar continua. Arqueólogos, místicos, pesquisadores e aventureiros são. Continuo procurando, continuo na esperança. Para ser quem faz a maior descoberta arqueológica em história. Mas talvez a arca não quer ser encontrada ainda. Talvez tenha seu próprio momento. Talvez as forças que a protegeram por 3.000 anos ainda estejam agindo, ainda aguardando o momento exato. E quando esse momento chegar, o que acontecerá? O que o mundo fará quando a arca for finalmente revelada? O que aprenderemos com isso? Dentro. Que é isso que precisamos explorar em nossos capítulos finais. Mas antes disso, pense nisto. Existem coisas em sua própria vida que estão escondidas, esperando o momento certo para serem reveladas. Às vezes,
As coisas mais importantes não podem ser escondidas. Não deve ser apressado. Se vocês ainda estão comigo nessa jornada, obrigado. Por favor, reservem um segundo para curtir este conteúdo e se inscreverem, caso ainda não o tenham feito. Ainda não. Nós estamos quase no fim da nossa exploração e as partes mais instigantes ainda estão por vir. Deixar-se continuar. Capítulo 9. Visões do Jardim Antigo. Os profetas de Israel teve visões que ainda nos intrigam hoje. Estes não. Não eram simples sonhos ou meditações tranquilas. Eram experiências avassaladoras e poderosas que deixaram os profetas abalados e transformados. E muitas dessas visões, quando observadas com atenção, parecem remeter ao Éden, ao princípio, aquele jardim onde tudo começou. Deixe-me falar sobre algumas dessas visões e o que elas podem significar para a nossa compreensão da arca. O profeta Isaías teve uma visão que descreve no capítulo 6 do seu livro. Ele viu o Senhor sentado num trono alto e sublime. A cauda do manto de Deus, um manto sagrado, enchia o templo. Ao redor do trono estavam serafins, 6, anjos alados, chamando fora: Santo, Santo, Santo. O lugar inteiro tremeu. A fumaça encheu a sala. Isaías estava apavorado. Ele chorou. Fora que ele estava arruinado, impuro, não valioso para ver essas coisas. Então, um deus serafins voaram para ele como carvão em brasa retirado do altar. O anjo tocou em Isaías os lábios com isso e disse que seu pecado foi perdoado. Agora, pense nesta visão. Isaías vê um templo, mas não templo físico em Jerusalém. É algo maior, algo celestial. Um lugar onde a presença divina é tão intensa que o simples fato de estar lá faz você perceber cada falha, cada imperfeição. E o carvão em brasa que o purifica, não que te lembram de algo. A espada flamejante que se transformou em toda direção, guardando o caminho para Éden. Fogo que ambos protege e purifica. Fogo que marca a fronteira entre o comum e o santo. Ezequiel. A visão de nome do autor é ainda mais complexa. No capítulo 1, ele vê uma imensa nuvem com relâmpagos. Dentro da nuvem estão 4 criaturas vivas, os querubins que mencionamos anteriormente. Eles acompanhado por rodas, cobertas com olhos, todos mudança em perfeita unidade. Acima deles algo comum, trono feito de zafira, e sobre o trono uma figura que parece como homem, radiante com fogo e luz brilhante. Ezequiel cai sobre seu rosto. A visão é demais, poderoso demais, avassalador demais. Mas aqui é o que é fascinante. Ezequiel tem essa visão enquanto ele está exilado na Babilônia, longe de Jerusalém e do templo. Isso sugere que o que ele vendo não está ligado a um local físico. Ele ver algo além do lugar, algo que existe em uma dimensão diferente. Alguns, os estudiosos, acreditam que Ezequiel estava vendo o verdadeiro trono de Deus, o real lugar santíssimo, que o terrenon era apenas a cópia de. E se isso é verdade, então o lugar santíssimo terrestre, onde a arca estava,
era uma espécie de janela para essa realidade maior, um portal, um ponto de conexão, e a arca seria a chave para essa conexão, o objeto físico que ancoraria a realidade espiritual ao nosso mundo. Isso explicaria por que a arca tinha tanto poder. Não era mágico, era um ponto de encontro entre dimensões, entre o físico e o espiritual, entre terra e paraíso, entre o presente Éden. Mais tarde, em Ezequiel, em capítulos 40, através 40 o profeta tem outra visão. Está tempo. Ele é mostrado a ele um futuro templo, perfeito e completo em cada detalhe. Um anjo o guia por ele, medindo tudo e explicando o propósito de cada parte. E o mais interessante é que esse templo nunca foi construído. É uma visão de algo ainda para venha. Uma restauração, uma retornar para como as coisas deveriam ser. E nesta visão, a água flui fora de o templo, tornando-se um grande rio que traz vida por onde passa. Árvores crescem em suas margens, dando frutos. Todo mês, exuas folhação para a cura de nações. Isso lhe soa familiar? Deveria. Em Gênesis, lá é um rio que nasce no Éden e irriga o jardim. E no centro desse jardim existem árvores especiais, incluindo a árvore da vida. Ezequiel visão o futuro. Templo Ena. Verdade, uma visão de Éden restaurado. Um mundo onde a barreira é removido, onde a humanidade pode mais uma vez acessar a presença de Deus diretamente. Iemo Centrode. O que estaria naquele templo restaurado? Qual seria o objeto mais importante? A Arca do Pacto. Ou no mínimo, a arca precisaria de para estar presente simbolicamente, mesmo que o objeto físico tivesse desaparecido. Porque a arca representava a conexão, o ponto de encontro, o trono, o livro de revelação. O durar livro de a Bíblia também menciona a arca e uma visão. Em capítulo 11, verso 19, diz o seguinte: Então, o templo de Deus no céu foi aberto, e dentro do seu templo foi vista a arca da sua aliança. Esse é um verso estranho. Sugere que existe uma arca no céu. Será esta a mesma arca que estava na terra? Será que é uma arca celestial original, da qual a arca terrena foi copiada? Ou será que isso significa que a arca terrena foi levada para o céu em algum momento? Nós não sei. Mas a imagem é poderoso. Emo, meio de julgamento e conflito cósmico, a arca aparece, reconectando a história para seu início. Voltar para o pacto. Voltar para a relação original entre Deus e humanidade. Todos dessas visões proféticas parecem para apontar para a mesma verdade. Éden, não apenas o passado, é também o futuro. O que foi perdido será restaurado. O que foi quebrado será consertado. O que foi fechado será aberto novamente. E a arca, seja física ou simbólica, faz parte dessa restauração. Ela guarda a memória do que foi. Ela preserva a possibilidade do que será.
Os profetas enxergaram além do tempo. Eles viram o começo e o fim como parte de uma história contínua. E a arca está no centro dessa história, guardando segredos que conectam tudo. Segredos que podem incluir os antigos escritos de Adão, instruções sobre como retornar, mapas da paisagem espiritual, chaves para abrir portas que permaneceram fechadas por milhares de anos. Se a arca for encontrada e aberta, e se esses documentos estiverem lá dentro, isso confirmaria o que os profetas viram, que a história não é aleatória, que existe é um plano, que o Éden possa ser alcançado novamente, não por voltando, mas por daqui para frente para uma restauração que inclua tudo o que os profetas previram. Isso nos leva para o final pergunta. A pergunta que une tudo. O que acontece se a arcaena verdade encontrei em nossa vida? O que isso significaria? Para nós, para nosso mundo, para nosso entendimento de tudo, que é o que nós vou explorar em nosso final capítulo. Mas antes de nós pegar lá, eu quero parar e te pergunto uma coisa. Você já teve um momento onde você sentiu como você enxergou além do cotidiano? Um vislumbre de algo maior? A sensação de que existe? Será que a realidade é mais complexa do que aquilo que normalmente percebemos? Esses momentos podem ser mais importantes do que imaginamos. Podem ser a nossa própria versão, em pequena escala, da experiência dos profetas. A nossa própria ligação com o mistério. Se esta jornada lhe deu o que pensar, compartilhe com alguém que apreciaria esse tipo de reflexão. Clique no botão de inscrição para não perder nada. Estarei aqui para análises aprofundadas futuras. E deixe um comentário compartilhando sua opinião sobre essas visões proféticas. Agora, vamos lá. A partir daqui, vamos para o capítulo final e exploraremos o que poderia acontecer se a arca retornasse. Capítulo 10. O que acontece se o encontrarmos? Deixar. Façam juntos um experimento mental. Imagine que você acorda amanhã de manhã e ver alerta de notícias sobre seu telefone. Arqueólogos fizeram uma descoberta incrível. Eles encontrei a Arca da Aliança. O que aconteceria a seguir? A primeira coisa que aconteceria seria um caos completo na mídia. Todos os canais de notícias, todos os sites, todas as plataformas de mídia social explodiriam com a história. Seria a maior descoberta arqueológica da história. Maior que a do rei Tutancâmon. Seu túmulo. Maior que os manuscritos do Mar Morto. Maior que qualquer coisa. Líderes religiosos de todo o mundo correria para fazer declarações. Alguns ficariam entusiasmados, outros ficariam céticos, muitos discutiriam sobre o significado disso e o que deve ser feito com isto. Os governos iriam pegar envolvido imediatamente. Perguntas de a questão da propriedade surgiria. Onde foi encontrado? Pertence a alguém? Para aquele país? Pertence a ele? Para Israel? Pertence a ele? Para todos da humanidade? A segurança se tornaria uma preocupação enorme. Se a arca tiver ao menos uma fração do poder descrito em textos antigos, não poderia. Não pode simplesmente ser colocado em um museu comum. Precisaria de manuseio especial, proteção especial.
E então surge a grande questão. Você abre, é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Porque se você abrir e encontrar apenas as tábuas de pedra dentro, sumiço confirma a história bíblica. É um artefato histórico incrível, mas não é. Não mudará muito em relação ao nosso entendimento de realidade. Mas e se você abrir isto e encontrar mais? E se houver cesão, documentos dentro, pergaminhos, tábuas, escritos que não são? Está na Bíblia? E se esses documentos contiverem conhecimento de antes do dilúvio? E se eles, reescrito em uma linguagem nós temos para decodificar? E se revelarem coisas sobre as origens humanas que desafiam nossa compreensão, atual entendimento? Que é aí que o verdadeiro impacto começaria. Os cientistas gostariam de estudar tudo. Os linguistas trabalhariam para traduzir textos desconhecidos. Os historiadores tentariam verificar os documentos, idade e autenticidade. Os físicos podem querer para examinar a própria arca para compreender suas propriedades. Entretanto, os líderes religiosos enfrentariam um dilema. O que fazer? Novo, os documentos têm autoridade? Devem alterar os ensinamentos religiosos? Devem ser mantidos em segredo? Como os textos antigos eram, ou devem ser compartilhadas abertamente? E a opinião pública em geral ficaria dividida. Alguns abraçariam novas revelações com entusiasmo, outros as rejeitariam como falso ou perigoso. Discussões acaloradas ocorreriam online e emas ruas. Mas além todo caos e controvérsia, haveria algo mais. Uma mudança em consciência. O próprio fato de a arca existe, o fato de ter sobrevivido, de ter sido encontrado, provaria algo importante. As histórias antigas eram reais. Não apenas metafórico. Não apenas mitos. Real eventos envolvendo objetos que duraram milhares de anos. Isso forçaria as pessoas modernas para leve a sabedoria ancestral mais a sério. Considere que talvez, só talvez, as pessoas o passado sabia coisas que nós não sabemos. Não sei. Tivemos acesso a verdades que eu esqueci. Eze a arca continha escritos de Éden, de o próprio começo, seria ainda mais profundo. Significaria que existe um fio condutor ininterrupto que nos liga às nossas origens. Que os primeiros humanos nos deixaram uma mensagem que nós, não cortar o passado como completamente como nós pensamos. Algumas pessoas acreditam na descoberta de a arca acionar um despertar espiritual, que isso lembraria a humanidade de nosso propósito e destino, que seria chamar-nos de volta para algo que nós perdi. Outros temem que isso cause mais problemas do que soluções, que desencadeie conflitos entre religiões e nações, que o conhecimento contido nele seja poderoso demais ou perigoso demais para o nosso atual nível de desenvolvimento. Ambas as visões podem estar corretas. A arca, se encontrada, seria um teste, um espelho voltado para a humanidade. Nossa reação a ela revelaria quem somos como espécie. Estamos preparados para segredos ancestrais? Temos maturidade suficiente para lidar com verdades profundas?
Conseguimos abordar coisas sagradas com o respeito que merecem? Essas não são apenas questões históricas. Elas em relação às perguntas sobre nós, certo agora, hoje. E aqui é algo a se considerar. Talvez a arca tenha, não foi encontrado ou não porque não existem, mas porque Renan já está pronto. Talvez haja são forças, físicas ou espiritual, que o mantém escondido até o certo momento. Talvez naquele momento é perto. Talvez seja, está muito longe. Talvez dependa de nós. O que tornaria a humanidade preparada para a arca? Se retornar, de que precisaríamos para tornar-se? Talvez nós precisaria de mais sabedoria, mais humildade, mais união, mais respeito pelo sagrado. Talvez nós precisa para provar que não faríamos. Não faça mau uso do conhecimento que ele contém. Isso nós faríamos não, o viremuma arma. Que nós não faríamos, não o comercialize, nem o politize. Talvez nós precisa para mostrar poderíamos lidar com a responsabilidade, dizendo reconectado para Éden, para aquele estado original de conhecimento e conexão como divino. Esse é o real mistério da arca, não apenas onde isto é, mas por quê. Está escondido. E não apenas porque está escondido, mas o que é isso? Está esperando por. A arca pode ser um presente, mas presentes são dados no momento certo. E talvez, de uma perspectiva cósmica, o momento seja não exatamente certo ainda, mas toda a geração nos aproxima. Toda pessoa que busca a verdade e sabedoria, respeito pelo sagrado, trabalho para melhorar, significa aproximar um pouco mais a humanidade disso. Para estar preparado. Talvez você fazem parte desse processo. Talvez, ao explorar esses mistérios, ao refletir profundamente sobre a sabedoria ancestral, ao ser curioso e respeitoso ao mesmo tempo, você contribuindo para a humanidade prontidão de. Talvez isso é esse o objetivo principal de Arca História de nome da pessoa. Não se trata apenas de nos contar sobre uma caixa dourada do passado, mas de nos desafiar a nos tornarmos o tipo de pessoa em quem se pode confiar o que essa caixa contém. Então, onde quer que a arca esteja agora, em uma caverna sob Jerusalém, ou em uma igreja na Etiópia, em um castelo na Escócia, ou em uma câmara sob as pirâmides, ou em algum lugar que ninguém tenha imaginado, ela está cumprindo sua função. Isto está mantendo o mistério vivo. É manter as perguntas ativas. Mantém a humanidade em busca de conhecimento, intrigada e em constante crescimento. E quando nós estaremos prontos, caso algum dia aparecerá e nós finalmente descobriremos quais segredos do Éden foram preservados para nós. Que mensagem Adão deixou para seus descendentes distantes? Que conhecimento aguardava há milhares de anos para ser revelado? Até lá, a busca continua. O mistério permanece. E em algum lugar do mundo, talvez alguém que veja este vídeo, talvez até você, se sinta inspirado a buscar a verdade mais profundamente, a estudar a sabedoria ancestral com mais cuidado, a abordar as coisas sagradas com mais respeito. E ao fazer isso, estarei preparando o caminho, me organizando, fazendo parte da geração que talvez finalmente seja digna de vendo a arca retornar. Que ideia, que possibilidade, que esperança. Encerramento.
Obrigado para embarcar nesta jornada com meu. Nós exploramos juntos mistérios antigos. Nós fizemos perguntas difíceis. Nós já considerei possibilidades que desafiam o pensamento convencional. Quer você acredite que a arca seja um objeto físico real à espera de ser encontrado, ou um símbolo poderoso que ensina verdades importantes, espero que esta exploração tenha lhe dado o que pensar. Espero que sim. Se lembrou-lhe que o mundo antigo era não primitivo ou simples, que nossos ancestrais possuíam sabedoria que valia a pena preservar, que havia mistérios em história que ainda importa hoje. Espero que sim. Isso te inspirou a ser curioso, a continuar aprendendo, a continuar fazendo perguntas, a abordar o sagrado com respeito e o desconhecido com coragem. Se você gostou desta análise detalhada, compartilhe com alguém que também possa apreciá-la. Deixe um comentário com suas ideias sobre a arca. Onde você acha que ela está? O que você acha que tem dentro? Ela deveria ser encontrada ou deveria permanecer escondida? Certifique-se de você se inscreveu novamente para que você não perca futuras explorações da história, os maiores mistérios. Temos muitas outras jornadas pela frente para tomar juntos. Até a próxima. Tempo. Continue buscando a verdade. Continue honrando a sabedoria e mantenha o mistério vivo. Bons sonhos, meu amigo, e que você acorde com maravilha.